Amém? Queridos, nessa noite eu quero conversar um pouco com vocês sobre ser verdadeiro adorador. Queridos, a primeira vez que a palavra adorador ela aparece na Bíblia é em Gênesis 22:5. Como assim? Gênesis 22:5. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Essa é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra adorar. No contexto dessa história aqui, queridos, Deus falou com Abraão, para Abraão pegar o seu filho Isaque e ir até um monte onde ele ia mostrar para Abraão e para ele sacrificar o seu filho. Queridos, e aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é adoração? O que é adorar para você? Será que é aquilo que a gente falou, de eu chegar aqui na igreja, cantar um louvor, sentir assim a presença do Senhor, erguer minhas mãos? Será que é isso? Vamos pegar pelo contexto bíblico da palavra adorar. O que eles estavam indo fazer? O que Abraão estava indo fazer? O quê? Me ajudem. Um sacrifício. Aparece a palavra adorar ali, queridos, e olha o tamanho da fé de Abraão. Vamos adorar e depois voltaremos. Ele não fala assim, estamos indo adorar e depois eu vou voltar sozinho. Vamos adorar o Senhor com o quê? Com sacrifício. Queridos, adoração tem a ver com sacrifício. Você ficaria um dia sem teu celular? Sim ou não? Ficaria? 2, 3, 4, uma semana. Sacrifício. Sacrifício pelo Senhor, queridos. Abraão se importou e falou para o Senhor assim, por que meu filho fez isso? Não, queridos, ele pega a lenha, ele arruma tudo, ele pega seus servos e leva junto para o lugar onde Deus tinha falado com ele. E ele não conta isso a ninguém. Tanto é que depois Isaque pergunta para ele, fala para ele, pai, estamos indo, temos a lenha, temos tudo, mas o que nós vamos colocar nesse fogo? E o que Abraão responde? O Senhor proverá. O Senhor proverá. Sabe aquele sacrifício que talvez não é nem tanto um sacrifício, mas para nós representa um sacrifício? O Senhor proverá. E a fé de Abraão, queridos, isso que me chamou um pouco mais ainda a atenção, a fé dele em falar que depois voltaremos. Talvez nós vamos para um sacrifício muito menor, dos menores, e não sabemos se vamos voltar. Não é assim? Senhor, por isso eu não posso passar, porque senão eu vou morrer. Senhor, se eu ficar uma semana sem meu celular, eu vou morrer. Queridos, eu sei disso, eu mexo com isso. E as pessoas chegam para mim e falam assim, ó, está aqui o meu celular, mas eu preciso para hoje. Por quê? Senão eu morro. Tantas coisas que você já passou, você morreu? Não está aí corado, bonito? Sim ou não? Queridos, quando Abraão havia sido orientado por Deus a sacrificar seu próprio filho, você já pensou nisso? Se Deus fala para você assim, ó, pega a lenha, tudo ali, que você vai precisar subir até no monte mais alto aqui da colônia, e você vai sacrificar o seu filho. O que você faz? Será que mesmo assim você adoraria o Senhor? Será que mesmo assim você obedeceria? Será que mesmo assim você ia ter essa fé de voltar os dois juntos? Queridos, Abraão é obediente a Deus, ele prepara para o sacrifício, para sacrificar seu filho.
mas ele confia plenamente no Senhor. Como assim, pastor? Que ele confia no Senhor mesmo assim. Olha a confiança dele. Depois, voltaremos. Não é depois eu vou voltar. Depois eu vou voltar eu e ele, porque eu sei que o Senhor vai prover lá em cima. Queridos, a adoração é como uma atitude de fé e entrega total. Total. Por isso muitas vezes nós pegamos isso, queridos, como uma adoração, e nós falamos assim: se eu chegar e cantar louvores ao Senhor, tá tudo certo. Qual que é o teu sacrifício? Qual que é o teu sacrifício? Queridos, vamos pegar aqui. Vamos pegar um exemplo bem prático. Nós temos a nossa equipe de louvor, certo? O que acontece? Para eles, queridos, talvez o ensaio seja um sacrifício. Sim ou não? Quem é do louvor aqui? O ensaio é um sacrifício, sim ou não? Eu sei que é porque eu participei um pouco disso. Quando eu mexi ali na mesa de som, glória a Deus que Deus começou a levantar as pessoas dentro da igreja. Mexia na mesa de som, nós estávamos aqui todo o ensaio. E um não podia, o outro não podia, o outro também não podia, o outro não podia. Mas mesmo assim, se resolvia para ter esse ensaio. Desmarcavam coisas para poder ensaiar. Isso é um sacrifício. Eu sacrifico o meu tempo, eu sacrifico o meu dia. Eu tenho coisas que talvez sejam importantes, mas a casa do Senhor, as coisas do Senhor são mais importantes sobre a minha vida. Por isso eu preciso ensaiar para que no domingo as coisas funcionem redondo. Que senão eu vou chegar aqui e não vai acontecer. Tudo que nós fazemos para o Senhor é sacrifício. Não adianta, queridos, eu chegar e falar para vocês assim, ó, eu vou chegar aqui, vou abrir minha Bíblia e vou ver o que o Senhor quer falar conosco, e vou pegar um versículo e vou começar a falar. Tá certo ou está errado? Precisamos estudar o que o Senhor tem nos dado. O que Ele tem dado para você? Queridos, hoje nós temos o livre acesso à palavra de Deus. Nós temos o livre acesso a tudo que nós quisermos. Pastora Aida tem a mãe dela na Bolívia, e hoje eu estava pensando sobre isso. Tem gente, queridos, na Bolívia que tem que estar escondido para ler a Bíblia. Do nosso lado. E nós estamos aqui e ainda olhamos e falamos assim: não, mas o meu tempo eu não consigo, porque eu tenho que fazer isso. Você nem sabe se vai levantar no outro dia. Você nem sabe se vai abrir teu olho no outro dia. Mas projetamos. Mas conversar com o Senhor, ter esse tempo com o Senhor de intimidade. Talvez se o Senhor te pedir o teu filho, o que você vai fazer? Talvez hoje, queridos, o teu filho seja o teu emprego. Talvez hoje o teu filho seja o teu celular. Talvez hoje o teu filho seja o teu dinheiro. E se Deus pedir? Sacrifica. O que vamos fazer? Queridos, os verdadeiros adoradores têm a fé inabalável. Hebreus 11, 17 ao 19. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E em certo sentido, recebeu o seu filho de volta dos mortos. Sim ou não?
ele recebe Isaac de volta. Ele recebe Isaac de volta, queridos. E olha só, Abraão tinha recebido promessas sobre Isaac. Sim ou não? Talvez você tenha recebido promessa sobre as coisas que estão acontecendo sobre a tua vida. E mesmo assim Deus tenha falado com você: eu quero ver se eu tenho teu coração ainda. Eu quero ver se você me adora de verdade. Me dá. Me dá tudo. Eu quero ver se você me adora de verdade. Quem tem empresa, me dá a empresa. Quero ver se você me adora de verdade. Quem ganha um bom salário, me dá o salário. Eu quero ver se você me adora de verdade. Queridos, o que aconteceu com Jó? Ele não tinha tudo? Sim ou não? E o que o diabo fala? Posso mexer? Que ele vai te negar. Se eu mexer, não vai nem lembrar de você. E Satanás começa a tirar as coisas. E Jó reclama? Sim ou não? Quando a esposa de Jó chega e fala: amaldiçoa esse teu Deus, o que ele faz? Ele amaldiçoa. Um verdadeiro adorador. Porque às vezes, queridos, nós estamos em casa, prontos para ir para o culto, e a nossa esposa chega, ou o esposo, chega e fala assim: hoje eu não vou para o culto, estou cansado. Para um culto. Hoje eu estou cansado, não vou para o culto. Você faz o quê? Você vai para o culto, fica em casa. Ah, mas eu sou submisso. Desculpa, queridos, desculpa abrir o coração aqui para vocês, mas submisso é o capeta. Que quer tirar você dos caminhos. Quer tirar você da onde que Deus quer te colocar. Se Jó ouvisse a mulher dele, como que seria? Recebeu 3 vezes mais. Por conta do quê? De submissão? Só que aí, quando o marido chega em casa e fala assim, ou o esposo, ou a esposa chega em casa e fala assim: não, vamos lá comer um lanche. Acabou Acabou a encrenca. Bora lá comer um lanche. Mas para as coisas do Senhor nós sempre estamos cansados. Sempre. Porque o pastor demorou 50 minutos hoje para fazer o culto. Porque o louvor... Deixa eu falar um negócio sério aqui para vocês. Se você está se incomodando com o louvor, é porque você está no lugar errado. Se você está se incomodando com as pessoas dentro da igreja, é porque você está no lugar errado. Sabe por quê? Porque o louvor é para Deus, não é para você. As coisas que a igreja tem é para o Senhor. Não é um clube. Não é um clube, queridos, onde você vem, dá o teu dízimo ou você paga. Vamos colocar assim. Você já não dá mais o dízimo, você paga por mês. E aí você paga, você quer estar aqui, você quer cadeira boa, estacionamento bom, o kids tem que ser maravilhoso. Que adoração é essa? Porque o som estava isso, o som estava aquilo, o som estava aquele outro. Talvez você pode falar assim: mas pastor, o que aconteceu? O que aconteceu, queridos? Que nós estamos mexendo com pessoas maduras.
Pessoas que querem escutar o que o Senhor tem. Pessoas que querem essas promessas que o Senhor tem. Abraão é exemplo de fé que age mesmo sem entender plenamente. Abraão, ele age sem entender o que está acontecendo. Aconteça o que acontecer lá em cima, eu estou obedecendo. E muitos de nós, com certeza, meus queridos, já estavam lá no pé desse morro, tentando adivinhar o que aconteceu lá em cima. Não, mas eu acho que o Senhor já está com uma ovelhinha amarrada lá para mim. Só eu chegar lá e colocar fogo. E não vai acontecer nada. Abraão sabia do que poderia acontecer lá em cima? Não. Então por que eu e você tentamos adivinhar todos os dias as coisas que o Senhor quer fazer? Todos os dias nós queremos adivinhar. Eu caminho pela promessa, eu caminho pelo que o Senhor tem para mim. E eu não preciso querer adivinhar o meu futuro. Porque como eu já falei, eu não sei nem se eu amanheço. A fé verdadeira confia no poder de Deus, mesmo diante de provas difíceis. Confiamos no nosso Deus. Não interessa o que aconteça, eu vou adorar Ele. Não só em momentos bons. Verdadeiros adoradores não apenas cantam, mas vivem a fé em ação. Não apenas abrem a boca, mas vivem isso. Verdadeiros adoradores que eles experimentam a bondade de Deus. Salmo 34, 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Queridos, a adoração, ela nasce de uma experiência pessoal com Deus. Quem aqui já teve uma experiência pessoal com Deus? A adoração, ela nasce, queridos, nessa experiência pessoal. Quantos aqui, vamos por escala. Quantos aqui tem menos de 5 anos que teve uma experiência com Deus? 10? 15? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A mesma experiência que você teve com Deus há 10 anos atrás, é a mesma que se espera até hoje? Sim ou não? A mesma experiência que você teve com Deus há 5 anos atrás, é a mesma que se espera até hoje? Sim ou não? Por quê? Por quê, queridos? Por que nós tivemos uma experiência com Deus e nós falamos assim, nossa, quando eu me converti, eu tive uma experiência com Deus que, nossa, foi tremendo. Legal. Que massa. Nossa, daí eu fui num retiro e eu tive uma experiência com Deus. E que legal. Essa experiência com Deus, queridos, precisa ser diariamente. Sabe o porquê que quando você se converteu, você teve essa experiência com Deus? Que até hoje você não esquece? Porque no momento que você foi tocado, além de tudo, o Senhor acessou o teu coração. E você se abriu para Ele. E na primeira semana foi a melhor semana da tua vida, sim ou não? A primeira semana foi a melhor semana da tua vida. Por quê? Porque ainda você estava aberto e sendo um verdadeiro adorador. As coisas vão acontecendo, os problemas vão chegando, e em vez de nós continuarmos com aquilo que nós estávamos fazendo na semana passada,
nós começamos a querer resolver do meu jeito as coisas. E aí é onde foi a nossa experiência com o Senhor. Queridos, experiência com o Senhor no nosso meio, ela teria que ser comum. De nós chegarmos na roda aqui, do lã com lã, e chegar e se encostar e falar assim, nossa, eu tive essa experiência, o outro eu também tive essa experiência, e foi assim, e foi assim. Que adorador eu estou sendo? Nossa primeira adoração, ela nasce na experiência pessoal com o Senhor. A confiança em Deus gera alegria e segurança. Você anda alegre? Ou você anda tipo uma patrola, por onde você passa, você arrasta todo mundo? E nem um bom dia, nem uma boa tarde. Passa no caixa do supermercado, chega ali, não faz mais que obrigação, está me cobrando. Que adorador nós somos. Está ali a moça trabalhando, ou o moço trabalhando. Bom dia. Boa tarde. Tenha um ótimo trabalho. Adorar é reconhecer a bondade e a fidelidade do Senhor em nossas vidas. Quando nós adoramos o Senhor, nós estamos reconhecendo a bondade dEle. E a fidelidade dEle sobre a minha e a tua vida. Cada vez que nós tentamos ser nós mesmos, humanos, nós ferimos as pessoas. Sim ou não? Cada vez que eu olho para o meu irmão sem olhar com o sangue do cordeiro lavado, eu firo as pessoas, eu machuco as pessoas. Já cansei de falar isso aqui. Que ele morreu por todos nós. Não foi só por mim, para mim ter que andar de narizinho empinado. E os outros é outros. Não. Foi por todos. Verdadeiros adoradores, queridos, confiam plenamente no Senhor. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que fizer, e Ele mostrará o caminho que deve seguir. A confiança total em Deus é essencial para essa adoração. Confie no Senhor de todo o seu coração. Se o teu filho estiver doente, qual que é a primeira coisa que você faz? Queridos, eu conversava com um casal essa semana. E na conversa ali com esse casal, surgiu o papo dos filhos. E aí o que aconteceu? O rapaz disse para mim assim, ó, a minha filha ela tem febre. E febre alta. Eu falei, pois é, e um dia eu estava num sinaleiro. E aí nem abriu o sinal direito e eu vi que ela estava com febre e arranquei e fui embora e já fui para o hospital direto. Confie no Senhor de todo. Quem tem filhos aqui? Quando o teu filho está doente, o que fazemos? A primeira reação, se está com alguma dorzinha de cabeça, é ver se tem um dipirona em casa. Não é verdade? Vamos ver o que tem para ele tomar, veja a caixinha. Vai naquela caixinha, né? Eu sei que você tem a caixinha em casa. Vai naquela caixinha, destampa a caixinha. Ai, não temos dipirona. Precisamos lembrar de comprar amanhã na farmácia. Tô com dor muscular. Primeira coisa, vamos dar uma olhada lá na caixinha, ver o que tem. Confie no Senhor de todo o seu coração. A primeira coisa, vem aqui, vamos orar por isso. Confiamos no Senhor. Não dependa do seu próprio
entendimento. Muitas pessoas não acessam o Senhor porque confiam no seu próprio entendimento. Eu sei, é assim, pronto, acabou. Ah, mas veja bem, esse lado aqui é melhor, ó. Não, eu fui criado assim e não tenho que mudar o meu pensamento. Para que você está aqui então, anjo? Daqui a pouco abre as luzes. Vamos puxar esse para cima, porque... Não se apoiar no seu próprio entendimento, mas reconhecer a soberania de Deus em todos os caminhos. Não me apoio no que eu sei, me apoio no que o Senhor sabe sobre a minha vida. Sobre o que Ele quer me dar. Fala uma coisa para mim aqui, seja sincero. Toda vez que você se apoiou no teu próprio entendimento, lá no final as coisas deram ruim. Sim ou não? Abra o jogo aí. Será que só eu que fiz isso? Será que só eu que vou ficar e o restante já está indo? Toda vez, queridos, toda vez que nós não reconhecemos a soberania de Deus sobre a nossa vida e queremos fazer as coisas sobre a força do nosso braço, dá ruim. Não, porque os líderes de grupo familiar aí, líder de célula agora, presta atenção um pouquinho. Não, porque precisa fazer assim. Ele tem que fazer assim. É você que convence? O que nós podemos fazer? Orar. Porque não nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Se apoiamos no que o Senhor tem. E nós podemos orar para que o Senhor entre na jogada. Senhor, estou tentando explicar isso. Será que o teu Espírito Santo pode conduzir? Mas não. Não, você é assim, assim, você precisa fazer assim, você precisa fazer assim, você precisa fazer assim. Não tem que ser nada. Não sou eu e nem você que vai convencer as pessoas, queridos. Nós não vamos convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Nós somos só ferramentas para que o Senhor possa nos usar. Para nós entregarmos uma palavra, abraçar, amar, trazer para perto. E é amar. Amamos, queridos, as pessoas. Não importa o que aconteça. Amamos e continuamos em oração. A adoração é um ato de entrega e submissão à vontade divina. Nós nos entregamos ao Senhor, assim como Abraão fez. Ele se entrega totalmente. E ele é submisso ao que o Senhor faz. Todos aqui sabem o que é uma submissão, né? Amém? Você recebe uma missão e você é submisso. Qual que é a missão que o Senhor tem dado na tua mão? O que o Senhor tem dado para você hoje? Talvez é um grupo familiar, talvez seja o louvor, talvez seja a projeção, talvez seja o ministério de casais, talvez seja o ministério dos homens, talvez as mulheres. Qual que é? Essa é a missão que o Senhor tem te dado. Você tem sido submisso a isso? Da forma que Ele tem falado com você? Ou talvez tenha pontos que você se apoia no teu próprio entendimento? Sabe, queridos, quando nós se apoiamos no nosso próprio entendimento, nós começamos a criticar. Essa é a verdade. Quando nós se apoiamos no nosso próprio entendimento,
aquilo que eu falei para vocês. O culto está ruim, o louvor está péssimo, a igreja não está bem. Tudo isso é quando nós se apoiamos no nosso próprio entendimento. Sabe por quê? Porque eu já fui assim. De querer me apoiar no meu próprio entendimento e até onde eu, no processo, eu fui entender que eu não sabia de nada. No processo eu fui entender, queridos, que se não é Deus sobre a minha vida, eu não faço nada. Se não é Deus sobre mim, as coisas não acontecem. E não adianta nós queremos com a nossa força fazer as coisas. Os verdadeiros adoradores demonstram sua fé por meio das obras. Tiago 21, 2, 21, 23. Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem sua fé e suas ações atuarem justas e assim as ações tornarem a fé completa? E aconteceu exatamente como as escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. A fé sem obras, queridos, ela é morta. A verdadeira adoração envolve obediência e ação. Você já pensou você chegar ao momento e falar assim: ei, você é amigo de Deus? Ou Deus chegar para você e falar: você é meu amigo? Queridos, Abraão é chamado de amigo porque sua fé se manifestou em obras. O que você tem feito? Como você tem feito? Adorar a Deus é obedecer e viver conforme a sua vontade. Eu nego as coisas minhas e vivo conforme a vontade do Senhor. Vamos para um exemplo. Se nós chamássemos você num domingo de tarde e falasse assim: vamos fazer uma costela fogo de chão. Quem aqui gosta de comer costela? Acho que são poucos. Vamos comer uma costela fogo de chão. Chegamos ali, está ali a costela assando. Eu vou falar para vocês assim: só que aquela costela vai estar ali assando e nós precisamos ficar aqui dentro. Nós não podemos chegar lá fora. Para que nós comamos aquela costela, nós vamos ficar aqui 24 horas. Em oração e jejum. Tem gente que levou a mão na cabeça. Vamos ficar 24 horas em oração e jejum. Você tem aquela vontade de comer aquela costela? Sim ou não? Você ficaria aqui às 24 horas? Em oração e jejum? Sabe por quê? Porque nós não negamos as coisas da nossa carne. Nós não negamos as coisas da nossa carne para viver o que Deus tem para nós. Quando nós falamos em jejum na igreja, assusta, sim ou não? Queridos, vamos fazer um jejum. Vamos começar a se preparar porque nós vamos ficar 7 dias na água. O que você vai falar? Esse pastor é louco. Não dá. Não dá. Negamos as nossas coisas para viver o que o Senhor tem. Isso são só exemplos, queridos. Talvez as coisas da internet te tiram a atenção, que você não consegue negar. Talvez uma comida. Talvez o dinheiro. Você não consegue negar. Para viver as coisas que o Senhor tem.
Se eu chegar hoje para você e falar assim, ó, nós necessitamos abrir mais 5 grupos familiares aqui dentro da colônia. E eu chegar para você e falar, você vai ser um líder. Não, mas eu já tenho algo dentro da igreja. Não, mas eu preciso que você seja um líder. Você topa? Sim ou não? Não, não quero forçar ninguém a falar que sim. Eu já vi uns me olhando assim. E aí você já vai começar a pensar, não, mas o pastor vai me dar um grupo familiar. Então deixa eu pensar aqui. Na segunda-feira eu tenho isso, na terça eu tenho aquilo. Daí na quarta-feira, talvez na quarta-feira. Então eu já vou falar para o pastor que na quarta-feira eu posso fazer meu grupo familiar. Porque na segunda-feira eu tenho o meu dia. E na terça-feira daí eu também tenho que jogar meu futebol. Daí na quarta-feira eu estou livre. Mas daí na quinta-feira eu já tenho compromisso. Daí eu já tenho compromisso para ir num churrasco. Daí na sexta-feira eu já tenho outro compromisso. Porque daí eu preciso visitar alguém. E sempre vai ser assim. Por quê, queridos? Porque nós não queremos compromisso, nós não queremos adorar o Senhor de verdade. Nós não queremos o sacrifício. Para nós viver no raso está tudo certo. Para mim chegar no domingo, sentar, ouvir a palavra e sair, para mim é a melhor coisa. Se tiver que trabalhar, se tiver que fazer alguma coisa, não, para mim não dá. Que sacrifício é esse? Que adoração é essa? Verdadeiros adoradores se prostram diante do Senhor. Salmo 95, 6. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador. Adoração verdadeira, queridos, é humilde. Reconhecendo a grandeza do Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é grande. E que eu e você somos pequenos. Eu e você não tomamos o papel de Deus. E muitas vezes nós queremos que as pessoas nos olhem como Deus. Eu sou o Deus que eu resolvo qualquer tipo de problema. E não é assim que funciona, queridos. Quando nós falamos sobre isso, nós se apoiamos no nosso próprio entendimento. Onde isso não vale de nada. Nada. Sabe o que o meu e o teu entendimento vale? Nada. Porque o Senhor que nos capacita. É Ele, não sou eu. Queridos, prostrar-se é um símbolo de reverência e entrega total. Nós nos prostramos ao Senhor e falamos, é o Senhor, é o maior. Se o Senhor pediu o meu filho, tudo certo, vamos pegar a lenha. Vamos lá. Assim como Abraão fez. Queridos, adoração é um ato de coração, corpo e espírito. Coração, corpo e espírito. O que Abraão fez? Como foi Jó? Como foi Davi? Como foi Jesus Cristo? E Jesus falou que nós venceríamos. Sim ou não? Então por que muitas vezes nós se acovardamos diante das situações? Queridos, ser um verdadeiro adorador é confiar, obedecer, experimentar a vontade de Deus e se prostrar, queridos, em humildade. Como Abraão, somos chamados, queridos, a uma adoração que vem além das palavras, que se manifesta em fé e obediência. Ela vem além de palavras, muito além de palavras. É o nosso sacrifício. Entenda, queridos, que nós precisamos se sacrificar para viver a vontade de Deus. Porque senão, queridos, nós vamos viver sempre a mesma vontade que é a nossa. Queridos, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, vivendo uma fé ativa e uma adoração sincera a Deus. Que nós possamos sair daqui, queridos, essa noite,
com esse sentimento. Que sim, nós precisamos, às vezes, sacrificar algo. Que pode, talvez, para nós, assim como humanos, custar caro, mas o Senhor já sabe o que vai acontecer lá na frente. Foi assim com Abraão, foi assim com Jó. Foi assim quando ele projetou Jesus. Ele já sabia o que ia acontecer lá na frente. Ele já está sabendo de tudo, queridos. Ele só não nos conta, sabe por quê que ele não nos conta? Porque senão nós vamos querer estar lá na frente. Se sem ele nos contar, queridos, nós já queremos nos sustentar na força do nosso próprio braço e saber o que vai acontecer amanhã. Você já pensou se ele contasse para nós? Como que seria? Queridos, nós somos verdadeiros adoradores e nós precisamos viver por fé. A fé que nos move a ser verdadeiros adoradores, queridos. Você recebe essa palavra no teu coração? Amém?